E como é que foi? Fala um pouco da sua jornada. Como é que você teve um encontro com Cristo? Você veio de um lar cristão? Então, minha avó se encontrou com Jesus na Assembleia de Deus. Né? Foi incrível a experiência que ela teve com Deus. E isso modificou para sempre a nossa história. Minha mãe se converteu logo cedo e isso entrou na nossa família. E eu conheci o Evangelho dentro dessa estrutura muito antiga da Assembleia de Deus. Mas quando eu voltei da minha adolescência, eu vim para as igrejas de Cristo, onde eu fui para a faculdade teológica. Meu pastor hoje, que me batizou, ele faz parte da minha equipe pastoral, ele faz parte do meu staff. É mesmo? Pastor Marinho Sena. E me juntei ao movimento das comunidades. E foi incrível para mim ver aquele movimento. Eu vi a primeira vez que o Miles Monroe pregou no Brasil e eu fiquei chocado com ele. Acompanhei o Miles por 25 anos. Os últimos 4 anos da vida dele foi um amigo pessoal. Enfim, me juntei às comunidades e há 18 anos eu fundei a Comunidade das Nações. E você teve um encontro, você volta para o Evangelho quando? Quantos anos? 30 e... Não, quando você tinha? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Como é que foi essa experiência? Foi um chamado. Deus disse, vem. Não dava para recusar. Não dava? Até dava. Mas a proposta era muito boa. A proposta é a melhor proposta. O problema é que a minha geração, eu sou da geração X, a minha geração ela não enxergava o Evangelho da maneira que nós temos a possibilidade hoje de ver. Nós temos tanto livro. Eu fazia uma jornada dentro de uma livraria procurando literatura para ler. A gente tem tanto conteúdo hoje, Douglas, e nós não tínhamos nada disso. Não tinha. E a imagem que eu tinha era que, ao me converter, eu ia abandonar a felicidade, eu ia ser um monge, um cara solitário, eu ia me abnegar de alegria, de prazer. Eu achava que os cristãos eram tristes. E é incrível como até hoje tem gente que acredita nisso. Porque a cultura da Grécia é a cultura da tragédia. A cultura judaica é a cultura da esperança. Das festas. E o reino das festas, toda a vida dos judeus corriam por 6 festas. Exato. Um jejum, 6 festas. Nós modificamos muito isso quando nós pensamos que rir não é tão espiritual como chorar. E o reino de Deus é justiça, alegria, paz. Alegrai-vos. Eu lembro de criança brincando assim na igreja e um diácono falar: para de rir, igreja não é lugar de ficar rindo. Eu tenho uma crise com esse pessoal perfeito. Eu tenho crise com gente perfeita porque gente perfeita não existe. Eu tenho medo desse pessoal. E quando você está feliz, ele olha para você e diz: vigia. Vigia. A verdade é que ninguém pode ser feliz perto de algumas pessoas. É o John Maxwell que diz, né? A miséria quer companhia. Eu estou tão infeliz e tão acabado. Por que você está sorrindo? E com com essa idade, você estava falando, né? 19, 20 anos, você tinha essa ideia de ser crente era ser triste, era uma vida triste. E o que mudou? A ideia era o testemunho que eu tinha, sim, né? A leitura que você fazia, né? Era a subcultura que se tornou o Evangelho. Nós confundimos muitas coisas com o Evangelho. Nós confundimos usos e costumes com o Evangelho. Nós trabalhamos num nível muito superficial do que de fato é o Evangelho, né? Que é a notícia, o anúncio de um grande rei que nasceu. E à medida que eu tive uma experiência, Douglas, eu passei algumas horas rindo. Eu estava de joelho. E nessa época eu jejuava feito um suicida, fui parar no hospital algumas vezes. Tive muitas experiências incríveis. Eu jejuava assim... Eu tinha 58 quilos, hoje eu tenho 86. Você tinha 58? 58. Meu paletó listrado tinha uma listra só e meu olho era aqui atrás, tão fundo que ele era. E é incrível porque eu estava de joelho, eu era muito assim, sério, né? Ainda sou. Mas, de repente, eu fui visitado pelo óleo de alegria. E eu fiquei rolando no chão de rir algumas horas. É mesmo? Aquilo mudou a minha vida. Aquela unção de Toronto. Aquilo mudou a minha vida. Aquilo me fez melhor. Aquilo fez o sol nascer dentro de mim. As cortinas se abriram. Meu Deus. E tem tanta gente vivendo isso, né? Sobre essa coisa grega da tristeza.
Eu jejuava todo dia. Eu achava que se eu ficasse um dia sem jejuar, o diabo ia tomar conta do mundo. Porque o meu foco estava muito sobre o mal, sobre as trevas. Entendi. Até que eu descobri que a minha comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E li o que Jesus disse, que eu só faço o que vi meu Pai fazer. Então os olhos de Jesus estão sobre o Pai. Então a minha consciência não é do mal, não é do 666, da besta, do anticristo. A minha consciência é de Deus. Deus é o Senhor do universo. Como diz o Kuyper, não existe um centímetro quadrado desse universo que Deus não pode chamar de seu. Então tudo é de Deus. Olha, a propósito, voltou nas 7 montanhas. Deus é o Senhor do governo porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor da economia porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor da educação porque Ele é o mestre. Ele é o Senhor da família porque Ele é o pai. Ele é o Senhor da mídia porque Ele é o verbo. Ele é a palavra. Enfim, a gente às vezes tenta separar. Das artes, porque ele o Senhor é o das belo. artes, porque ele é o grande pintor, o escultor, né? Essa criação exuberante, esses quasares, esses tons sobre tons, essas supernovas. Deus é incrível. E o que a gente fez foi pedir para Deus sair. E acreditamos que nós podemos ter um mundo sem Deus. Isso é a modernidade. Nós estamos convidando Ele de volta. E Maranatá significa vem. Esse é o significado de que Ele pode vir e tomar conta do que é seu. É um convite. É um convite, vem. Toma tudo. Vem e entra nas universidades de novo. Vem e entra... Eu fico chocado quando eu vou numa livraria, num aeroporto, e não vejo um grande best-seller nosso. Eu vejo a Stephanie Meyer vender 100 milhões de cópias num lixo chamado Crepúsculo. Eu vejo o Harry Potter vender tanto. E por que a gente não tem nada? A gente tem o Senhor dos Anéis, um pouco católico, mas tem. Um pouco misturado. Mas não, a história do Senhor dos Anéis é uma história cristã, sim. Né? Cheia de arquétipos cristãos. Se a gente pega o eixo de cada história que deu certo, é a história de um grande princípio. O Homem de Ferro morre. Eu escrevi a resenha, depois eu escrevo resenha de filme. Para salvar a humanidade. Você fala, terminou. Isso é plágio, é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, que está no imaginário coletivo. Todo mundo pensa naquela ideia de alguém que se sacrifica. E está lá na mitologia, em todas as 1000 faces do herói do campo.